domingo traz como título Incoerência entre fé e prática. Exatamente aquilo que foi posto aqui, que eu trouxe da contribuição do auxiliar do professor Dr. Gerald Klingbeil, esse fenômeno do saber fazer ou do saber não fazer. E ao longo da história cristã, o nosso autor vai mencionar que teólogos, pastores e membros têm estudado como a igreja no Novo Testamento deve ser, como ela se conduziu. Mas também não é só a forma como ela se conduziu que nós devemos reproduzir, mas também os erros que ela cometeu. Isso é uma das belezas da Bíblia, não registrar apenas as coisas boas, mas também os erros e falhas, para que nós possamos aprender com estas características que não são tão honrosas, para que não sejam repetidas na nossa caminhada. Então aqui nos é trazido a primeira porção de texto, na pergunta número 1, que cobre os textos de Coríntios, primeira carta, capítulo 5, versos 1 a 13. E eu vou pedir então que a produção coloque os dois primeiros versos aqui na nossa versão habitual, que é a Revista Atualizada no Brasil, segunda edição. Vamos ler aqui os versos 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então aqui Paulo faz uma afirmação, muito possivelmente ele tenha recebido essas informações com a chegada de alguns da família de Cloe, como já foi mencionado, que deram a Paulo essas informações. E Paulo, na sua carta, ele vai tratar destas questões que Cloe trouxe, da família de Cloe, informações trazidas por eles, que é o que ele fez até o capítulo 6, e a partir do capítulo 7 ele começa a responder a carta recebida da parte dos irmãos coríntios. E essa expressão aqui, a lição vai nos dizer que a mulher de seu próprio pai, muito possivelmente, alguém daquela comunidade, algum crente, algum membro daquela igreja, entrou em relacionamento íntimo, sexual com a madrasta, não era a sua mãe, era com a mulher do pai, referindo-se aqui à madrasta. E o que mais preocupou a Paulo, o que mais entristeceu a Paulo, além do incesto, classificado aqui como um pecado tão grave que nem os gentios toleravam, é que a igreja não tomou atitude. E eles ainda se sentiam orgulhosos, ensoberbecidos, foi o termo que apareceu aqui nesta versão, eles ainda tinham orgulho de ter tolerado esse pecado. As palavras lemos aqui em 1 e 2, revelam o espanto de Paulo, não só com o pecado, mas sobretudo com a atitude daquela comunidade. E o pior, Paulo ficou extremamente perplexo, diz aqui a lição no segundo parágrafo, respondendo a pergunta que foi feita, a pergunta número 1, Paulo ficou perplexo que, em vez de eles lamentarem o fato de agirem a respeito do assunto, eles se orgulhavam por tolerar esse pecado. Isso é muito triste. O apóstolo, portanto, ele não está apenas corrigindo aquele que pecou, ele não só está repreendendo essa pessoa, mas ele está repreendendo aquela comunidade. Para ele, a postura complacente, diz aqui a lição, da igreja com aquele homem incestuoso, demandava uma correção e uma correção extremamente necessária. Nós não sabemos por que a igreja de Corinto foi extremamente tolerante. Algumas ideias se levantam que talvez ele fosse um membro influente ou influente financeiramente, com algum poder sobre aquelas pessoas, e ninguém quis agir, deixa para lá, deixa disso, para quê? Ele é uma pessoa tão boa. Enfim, foram por essa questão. Tornaram-se cegos, diz aqui a lição, diante de uma violação tão flagrante das Escrituras. Eu fico pensando, irmãos, na nossa realidade, ao olharmos para a nossa comunidade, muitas vezes nós vemos excesso de rigidez com algumas pessoas e excesso de complacência com outras pessoas. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê um senso de equilíbrio, de tratar a todas as pessoas de modo igual, respeitoso, e quando elas
cometem erros que as disciplinas eclesiásticas, que estão previstas de forma tão clara no manual de nossa igreja, devam ser aplicadas igualmente para todos. Ninguém deve sair destas situações sentindo-se privilegiado, protegido ou encoberto, porque diante de Deus isso certamente não vai acontecer. Então, meus irmãos, a vocês que são líderes em suas igrejas, vocês que são pastores, anciãos, anciãs, que são diretores de departamento, que lidam com essas situações, sempre lembremos, devemos tratar a todos igualmente, sempre tendo como régua, como padrão, a palavra de Deus, as Santas Escrituras, e a maneira como a igreja lida com essas situações deve ser aplicada para todos. Isso deve começar em nossa vida e dentro da nossa própria casa. Infelizmente, nós cansamos de ver líderes que agiram em proteção a membros de sua casa ou a membros de sua amizade preferencial, assim como vemos também muitos líderes, a maioria, graças a Deus, que não tiveram vergonha, não tiveram a indiferença de lidar com pecados de sua própria casa, às vezes a esposa, às vezes filhos, com a mesma disposição com que lidaram com outras pessoas. E é assim que deve ser. Devemos pedir a Deus que nos dê esse equilíbrio. E o melhor de tudo, irmãos, é nós nos afastarmos do mal, como a lição vai assim nos estimular. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição do domingo.